Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Eliane e no meu canal eu vou falar sobre literatura e arte. Se você gosta desses assuntos, então fique comigo. Hoje eu vou falar de Paul Cézanne, o grande pintor francês. Mas antes de começar, dê o seu like se você gostar, o seu dislike se você não gostar e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e inscreva-se no meu canal. Gente, comente aqui embaixo se você gostou, porque gostou e também se não gostou. É importante para mim saber sua opinião. E inscreva-se no meu canal. Bom, o Paul Cézanne, ele nasceu, né, na região sul da França, da Provence, né, em 1839, né. O pai dele foi chapeleiro, né, e teve muito sucesso, né, e depois abriu um banco. Então ele tinha uma vida bastante rica. Ele nasceu, né, antes dos pais estarem casados. Os pais só se casaram 5 anos depois, né, do nascimento dele. Ele tinha 2 irmãs, né? E com 18 anos ele faz o curso de desenho na escola municipal da cidade dele, né? E depois, né, o pai queria muito que ele fosse advogado. Ele então vai fazer faculdade de Direito, né? Mas ele vê que não tem nada com ele aquilo ali, né? Não tinha interesse. Então ele convence ao pai e com 22 anos o pai é consciente que ele vai para Paris, né? Inclusive o pai mantém ele com a mesada, né? E em Paris, né, ele se matricula, né? Ele primeiro tenta entrar na Academia de Belas Artes, mas não passou, né? Então ele se matricula na Academia Suíça, onde ele encontrou com vários impressionistas, né? E sofreu várias influências, Monet, Renoir, Pissarro. E o Pissarro ficou bastante amigo dele, né? E ele tinha muita influência desses pintores, né? E ele ficou, então, entre os impressionistas. Inicialmente, ele era um impressionista, né? Ele expôs no primeiro salão impressionista, que foi em 1871, né? E engraçado que nesse salão só um quadro foi vendido. Foi o quadro dele, né? Que é esse que nós estamos vendo, né? Que ele foi vendido, né? Mas ele ficou muito tempo com os impressionistas, mas começou a afastar. Os quadros dele já não eram desse padrão, né? Ele procurava outra coisa, por isso ele é chamado de pós-impressionista, né? Nós podemos ver, né, a mudança que ele teve nos quadros, né? Que ele não queria fazer só como os impressionistas faziam. Impressionistas, eles pintavam, né? De acordo com a impressão que eles viam, com o sol e com a luz daquele momento e tudo. Não, ele queria outra coisa. Ele percebeu, né, porque ele estudava bastante os clássicos também, né? Ele percebeu que na natureza tem uma simetria e uma harmonia. E que por trás de tudo isso está a geometria, porque ele era muito concentrado, né? Então ele resolveu, né? A base da pintura dele, né, foi a geometria. Ele chegou a dizer assim: devemos aprender a pintar baseados nas formas simples e só depois seremos capazes de fazer tudo quanto queremos. Tudo na natureza se modela como esferas, cones e cilindros. Bom, nós vamos ver também a influência que tanto ele quanto os impressionistas tiveram da gravura japonesa. Nós vamos começar vendo que o Monte de Santa Vitória, né, que era um monte que ficava na cidade dele, né, e que ele pintou mais de 30 quadros com esse tema. Isso nos faz lembrar, né, que todos eles tiveram influência da gravura japonesa, né, do ukiyo-e. Então, essa pintura de desse mesmo monte, em várias ocasiões, né, lembra muito as 36 vistas do Monte Fuji, né, pintura do Hokusai, né. Bom, mas esse quadro, nós vamos começar por esse que nós estamos vendo, né. Esse quadro é lindo, maravilhoso, né. Aí nós temos muito pouco de impressionismo, temos a luz, né, muito iluminado, né, e ele faz, então, com a tinta, né, ele usa as pinceladas, muda a direção das pinceladas para formar, né, aquela profundidade, para formar a perspectiva. Nós estamos vendo aí como realmente ele consegue captar, né, as escarpas, toda aquela aparência, né, daquele monte, né, de uma maneira muito linda, né. Ele também usava as cores, né, frias, né, para fazer, porque as cores frias dá a impressão de recuar, né? A perspectiva que ele usava com as cores. E as cores quentes parecem que
avançam para frente, né? Então nós estamos vendo aqui exatamente isso, né? Eu acho esse quadro lindo, né? Ele usa também, ele não usa contorno, né? Ele vai construindo o seu quadro com pinceladas, ele muda a direção da pincelada de acordo com o efeito que ele quer, né? Esse primeiro quadro do Monte Santa Vitória, nós temos ainda bastante do impressionismo, mas vamos ver outros, né? Também do Monte Vitória, que nós temos já um outro tipo de pintura, né? E cada um tem, e no final, um dos mais interessantes também, nós vamos ver aqui, que está bastante parecido com o cubismo, né? Porque o Cézanne, né, é chamado pai da pintura moderna, né? E o cubismo, né, foi começado por ele, né? Ele foi o precursor do cubismo. Ele que deu origem ao cubismo, né? E nós estamos vendo também, né, o interessante, como eu estou dizendo, que tudo dele baseado nas formas geométricas, até mesmo a esposa dele, né, que ele casou-se em 1869, né? Quer dizer, ele começou a conhecer uma costureira e também que era modelo de pintor, né? Hortência Piquet, né? Então, eles tiveram um filho, mas depois eles casaram, depois de alguns anos, né? Então, nós estamos vendo até essa pintura que ele faz da esposa dele, ele usa também geometria, né? Parece até que ele está fazendo realmente uma geometria, não uma coisa assim mais sentimental, uma de uma pessoa, né? Outra coisa que que a gente vê nos quadros, né? Que as linhas horizontais dão a impressão de extensão, né? Então ele usa isso também, né? E as verticais de profundidade, né? Nós vamos ver isso, né? Esses quadros. Vou deixar um pouco mais desse quadro do Monte Vitória para a gente ver como é maravilhoso esse quadro, né? Ele usa pinceladas, como eu falei, para fazer a perspectiva e tudo mais, muda a direção das pinceladas e tudo. Nesse aqui nós estamos vendo perfeitamente bem, mas vou mostrar um pouco esses outros, né? Para ver como ele vai cada vez se distanciando do impressionismo. Inclusive, ele em Paris, ele resolveu sair de Paris porque não havia muita aceitação dele já no meio dos impressionistas e tudo mais, então ele voltou para a cidade na Provence, né? E ficou lá durante a vida toda, né? E lá ele tinha um ateliê, ele desenvolveu o estilo dele, que é um estilo muito importante, né? Ele fazia muita natureza morta, né? E como eu digo, ele fazia o seguinte, a cor não é para colorir, mas para construir o quadro, ele construía com pincelada, né? Então as maçãs, que são um tipo de pintura que é muito, ele usou muito na maçã, né? Então a maçã dele, ele faz uma maçã todo o tempo com as pinceladas, né? E com as cores, ele usa contraste para fazer a sombra e tudo mais, é todo um estilo muito lindo, né? É muito sólida a pintura dele, muito sólida, né? Nessa que nós estamos vendo, interessante, essas maçãs, numa mesa, né, nós vemos a perspectiva diferente, a mesa parece que está torta, diagonal, mas isso faz parte da característica. O que ele queria era uma outra maneira de ver, é como se você estivesse vendo de outro ponto, não daquele que nós estamos, né, que aparece no quadro, né? É todo um estilo que mostra uma geometria também, né? Ele era um grande pintor, ele pintou mais de 900 quadros, né? E, inclusive, os quadros que ele pintou também de autorretrato dele, né? E retrato de os amigos, né? Tem também o mesmo estilo das pinceladas, fazendo aquele contraste, né? Para construir as diferenças e tudo mais. Depois ele ficou, como eu falei, há muito tempo lá na Provence, né? Depois ele teve um problema muito sério, né? E morreu em 1906, com 67 anos, né? Mas ele é chamado, inclusive Picasso, do pai da arte moderna, porque foi graças a essa inspiração que ele teve, né? De fazer tudo dentro da harmonia da natureza, mas que dentro da geometria, né? São pinturas lindas, maravilhosas, né? Que encantam, né? E ele foi um grande inovador, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos e muito obrigada por sua atenção.